Fala galera, Jones Martins mais uma vez na área para falar sobre concordância verbal. Galera, todos vocês sabem a regra básica da concordância verbal. A regra básica da concordância verbal diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E eu vou provar que você sabe um pouco da regra de concordância verbal. Por quê? Porque se Pedro entrou, Pedro e João entraram. Se Ana saiu, Ana e Bia saíram. Essa é a regra básica da concordância, em que o verbo estabelece uma concordância justamente com o núcleo do sujeito. Vem comigo. Concordância verbal. Regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se eu digo que desapareceram no meio da mata os fugitivos, observem que o sujeito da oração é os fugitivos. Esse é o meu sujeito. Observe que fugitivos é o núcleo do sujeito, o os é apenas uma adjunta de nominal. O meu verbo ele foi empregado no plural porque ele vai acompanhar o núcleo do sujeito. E se o meu núcleo do sujeito está no plural, automaticamente o meu verbo ele aparece no plural também. Beleza? Se eu digo que o alto barulho dos apitos dos torcedores das arquibancadas confundia os jogadores, vamos lá. O que confundia era o alto barulho dos apitos dos torcedores das arquibancadas. Tudo isso aqui vai ser o meu sujeito. Tudo isso. Mas qual é o núcleo do sujeito, galera? E aí você vai ter que lembrar alguns detalhes relativos ao sujeito da oração. Observe, o núcleo do sujeito ele é uma função sintática típica de um substantivo, por isso ele vai ter um valor substantivo. O núcleo do sujeito não precisa ser um substantivo, mas esse termo tem que ter um valor de substantivo, como um pronome substantivo, como um verbo substantivado. Então, o valor é um valor substantivo, não pode ser um valor adjetivo, por exemplo. Além disso, o núcleo do sujeito ele não pode ser preposicionado. Então, aqui, observe que dois apitos não pode ser núcleo, porque é uma preposição. Dois torcedores, preposição. Das arquibancadas, preposição. E aí eu tenho o alto barulho, em que o núcleo do sujeito vai ser quem? Barulho. É o termo sem preposição com valor substantivo. Como o barulho é singular, o verbo acompanhou. Confundia no singular também. Beleza? Então, qual é o cuidado? Eu posso ter um sujeito com várias palavras no plural, mas o núcleo no singular. O verbo acompanha quem? O núcleo. Eu posso ter várias palavras no singular e o núcleo no plural. O verbo acompanha quem? O núcleo. Então, o verbo vai acompanhar o núcleo do sujeito. Então, muito cuidado, porque às vezes dentro de um sujeito você tem várias palavras no plural, mas se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular, acompanhando o núcleo, ok? Ocorreu no último feriado vários acidentes. Vamos lá. O que ocorreu? Vários acidentes. Isso aqui vai exercer a função de sujeito da oração. E aí eu tenho acidente, núcleo do sujeito, vários é uma adjunta de nominal. Beleza? Observe que o verbo deveria ter acompanhado quem? O núcleo. E acompanhando o núcleo, percebam, não pode ser ocorreu, tem que ser ocorreram. Ocorreram vários acidentes, ok? Agora, perceba, o som não é um som ruim, não é um som desagradável. E por esse motivo, a tendência é que a banca faça justamente isso. O que a banca faz? Ela coloca o sujeito depois do verbo e distancia o verbo do sujeito. Desculpem, tá? Distancia o verbo do sujeito. Por quê? Ao distanciar o verbo do sujeito, você acaba perdendo a noção da concordância. Observem que o som não é ruim. Galera, ocorreu no último feriado vários acidentes. Ocorreu no último feriado vários acidentes. Não é algo que vai trazer um incômodo aos seus ouvidos, tá? Diferente seria, vários acidentes ocorreu. Vários acidentes ocorreu, ficou perceptível o erro. Agora, que ocorreu no último feriado vários acidentes, não é tão perceptível assim. Então, muito cuidado, beleza? Entrará em vigor as novas tarifas telefônicas. O que entrará em vigor? As novas tarifas telefônicas.
núcleo do sujeito, tarifas. Se são tarifas, não pode ser entrará. Eu tenho que estabelecer a concordância. A forma correta é entrarão em vigor as novas tarifas telefônicas. Novamente, mesmo esquema. Separou o verbo do sujeito da oração. Para quê? Para você perder a noção de concordância. Observe o som novamente. Não é um som ruim, não é um som desagradável. Entrará em vigor as novas tarifas telefônicas. Entrará em vigor as novas tarifas telefônicas. Diferente seria, as novas tarifas telefônicas entrará. Agora é perceptível o erro. Por quê? Ordem direta. Na ordem direta você percebe o erro. Na ordem inversa é mais difícil de conseguir observar essa incorreção gramatical. Beleza? Se eu disser que o som dos passos dos soldados nos despertaram, eu tenho como sujeito o som dos passos dos soldados. Tudo isso é o meu sujeito. Observe, embora eu tenha várias palavras no plural, são várias palavras no plural, nenhuma delas pode ser núcleo, porque estão preposicionadas, dois soldados, ok? Aqui eu tenho som como núcleo do sujeito. E se som é o núcleo, olha aqui, não pode ser despertaram. O correto é despertou. Ué, mas se dentro do sujeito eu tenho várias palavras no plural, por que o verbo ficou no singular? Porque o núcleo está no singular, não me interessa quantas palavras estão no plural. Eu vou me guiar pelo núcleo. Por isso que eu disse, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, beleza? Então o que acabamos de ver aqui foi a regra geral da concordância verbal. A regra geral diz que o verbo concorda com o núcleo. Veremos agora os casos especiais, aquelas exceções em relação à concordância verbal. Primeiro caso, casos especiais. Primeiro caso, sujeito coletivo. O que vai acontecer se o meu sujeito for um substantivo coletivo? É do conhecimento de vocês que o coletivo traz a ideia de quê? Quantidade. O coletivo ele traz uma ideia de quantidade. Porém, muito cuidado. Se eu disser que o cardume escapou da rede, galera, parece até idiota, mas tem gente que erra isso aqui. Cardume, embora dê ideia de quantidade, é singular, pelo amor de Deus, tá? Tem gente errando isso aqui, Ele é singular. Não concorde com a ideia, tá? Por isso, escapou da rede. E ele tem plural também, os cardumes. Agora sim. Agora você tem um sujeito no plural. Então, cuidado para não concordar com a ideia. Por mais que dê a ideia de quantidade, observem, a forma é singular ou a forma é plural, beleza? Porque senão pensa, povo, você vai querer botar o verbo no singular. Não, povo é singular. Desculpa. Povo, pela ideia, você vai querer botar o verbo no plural. E não, povo é singular, o verbo fica no singular. Povos, aí sim, você vai colocar no plural, beleza? Agora, se eu disser que um cardume de tainhas escapou da rede, galera, cardume só pode ser de peixe. Então é desnecessário colocar cardume de peixe, ok? Agora, você pode especificar o tipo de peixe. Eu posso colocar um cardume de tainhas. Se você especificar o coletivo, você passa a ter duas possibilidades. Eu posso falar que um cardume de tainhas escapou da rede, estabelecendo a concordância com o cardume, com o núcleo do sujeito. Ou eu posso estabelecer a concordância com a especificação, tainhas, que é o meu adjunto adnominal, beleza? Ou você concorda com o núcleo do sujeito, ou você concorda com a especificação. As duas formas são corretas. Eu posso falar que um cardume de tainhas escapou da rede ou escaparam da rede. Lembrando que aqui é uma exceção, já fugiu da regra geral. Novamente. Um buquê de rosas, buquê, ok? Buquê é trazer ideia de coletivo. É um coletivo especificado, um buquê de rosas. Eu posso concordar com o núcleo, foi entregue a Ana, ou eu posso concordar com a especificação, foram entregues a Ana. As duas formas são corretas. Se eu disser que o bando de andorinhas enfeitava o céu, eu posso concordar com o núcleo, bando. Ou o bando de andorinhas enfeitavam o céu azul. Olha aqui.
as duas formas são corretas. Então, recapitulando, sujeito coletivo com especificação. Ou você concorda com o coletivo, núcleo do sujeito, ou você concorda com a adjunta de nominal, especificação, ok? Vamos falar agora sobre as expressões partitivas. As expressões partitivas, elas trabalham com um valor muito próximo do valor do coletivo. Se eu digo que a maioria dos pesquisadores precisa de mais verbas, embora eu não tenha um coletivo, eu tenho uma expressão que traz a ideia de quantidade. Quando isso ocorrer, chamaremos de expressões partitivas e a concordância, ou melhor, a regra de concordância, ela será a mesma regra que você aplicou ao coletivo. Então eu posso falar que a maioria dos pesquisadores precisa de mais verbas, concordando com a maioria, ou eu posso falar que a maioria dos pesquisadores precisam de mais verbas, concordando com a especificação. As duas formas são corretas. Grande parte dos empresários não se preocupou com as notícias, e aí eu concordo com grande parte, ou grande parte dos empresários não se preocuparam com as notícias, concordando com empresários. Uma porção de alunos faltou à aula hoje, concordando com porção, ou uma porção de alunos faltaram à aula hoje, concordando com alunos. A maior parte dos professores sentem necessidade de bons livros, ou poderia ser a maior parte dos professores sente necessidade de bons livros, concordando com a maior parte. Então, as duas formas são corretas. Se eu trabalho com uma expressão partitiva, eu posso concordar com um núcleo ou posso concordar com a minha especificação. Vamos ao próximo. É o meu sujeito composto. O que vai ocorrer na concordância quando eu tiver um sujeito composto? Primeiro caso, se eu disser que a secretária e o diretor chegaram pontualmente, o meu sujeito aqui é secretária e diretor. Eu chamo de sujeito composto porque ele tem como núcleo secretária e diretor. E se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito é composto. Observem que o verbo está no plural concordando com secretária e concordando com diretor também. Ok? Essa é a regra, tem que concordar com todos os núcleos. Agora observe o seguinte, quando eu falo que a secretária e o diretor chegaram pontualmente, eu tenho aqui um sujeito, que eu vou falar que é um sujeito anteposto ao verbo. O que é um sujeito anteposto ao verbo? É um sujeito que aparece antes do verbo. É só isso, beleza? Sujeito composto anteposto ao verbo, ele veio antes do verbo, o que é o normal. Agora, eu poderia falar o seguinte, que chegaram pontualmente a secretária e o diretor. Olha aqui. Eu tenho aqui um sujeito, que é o meu sujeito composto, núcleo, secretária, diretor. O verbo concorda com secretária, o verbo concorda com diretor. A diferença é, o meu sujeito agora, ele está pós-posto ao verbo. Ok? Ele está pós-posto ao verbo, ou seja, apareceu depois do verbo. Galera, aqui vem um cuidado. Se você tiver um sujeito composto, se você tiver um sujeito composto pós-posto ao verbo, existe uma segunda possibilidade. Eu poderia concordar só com o primeiro núcleo. Eu poderia colocar assim, chegou pontualmente a secretária e o diretor. Eu posso deixar aqui o meu verbo no singular concordando somente com secretária. Mas aí continua sendo um sujeito composto? Continua. É porque quando o sujeito composto vem pós-posto ao verbo, quando o sujeito composto vem depois do verbo, eu tenho duas possibilidades. Eu posso concordar com todos os núcleos ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo. As duas formas são corretas. Eu posso falar assim, a viúva e seus 3 filhos moram nesta casa. Em que eu tenho aqui, um sujeito composto, ok? Sujeito composto. O verbo concorda com viúva e concorda com os 3 filhos. Beleza?
o verbo ficou no plural, concordando com todos os elementos. Se eu puser esse sujeito depois do verbo, olha o que acontece. Moram nesta casa a viúva e seus 3 filhos. Eu continuo tendo um sujeito composto aqui. O meu verbo concorda com viúva e concorda com os 3 filhos. Beleza? Só que, como o sujeito agora ele veio pós-posto ao verbo, ele veio depois do verbo, eu posso também colocar morar nesta casa a viúva e seus 3 filhos, concordando somente com viúva. Beleza? Observe que isso só é possível quando o sujeito composto vem depois do verbo. Quando ele vem antes do verbo, você é obrigado a concordar com todo mundo. E vamos dar nome a isso. Quando você concorda com todo mundo, que foi o caso aqui, chamaremos essa concordância de concordância gramatical. Ok? Uma concordância rígida, uma concordância gramatical, como prevê a regra. Agora, quando você concorda com o mais próximo, olha aqui nesse caso, né? No primeiro caso, chegaram pontualmente a secretário e diretor. Aqui no primeiro caso você concordou com os dois, então é concordância gramatical. Agora, quando você concorda com o elemento mais próximo, essa concordância leva o nome de concordância atrativa. Por que atrativa? Porque você concordou por atração. Quando você concorda com todos os núcleos, é gramatical. Quando você concorda com o núcleo mais próximo, é atrativa, ok? Então vamos lá. Quando o verbo vem depois do sujeito, só pode fazer concordância gramatical. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, posso fazer gramatical ou atrativa. Lembrando que essa regra só serve para o sujeito composto. Quando ele vem antes do verbo, ou você concorda com todo mundo, ou concorda com o mais próximo. Agora um detalhe. Observe que em momento algum, eu falei que tanto faz deixar o verbo no singular ou no plural. Por quê? Se o primeiro núcleo estiver no plural, digamos aqui, ó, que o primeiro núcleo fosse seus 3 filhos. Se fossem seus 3 filhos, aqui, galera, se você fosse concordar com o mais próximo estaria no plural. Se o primeiro núcleo estiver no plural, não há muito o que se fazer. Porque se você concordar com todo mundo, plural. Se você concordar com o núcleo mais próximo, plural também, porque o núcleo está no plural. Então, se o primeiro núcleo estiver no plural, tanto faz o que você vai colocar, se é atrativo ou gramatical, porque o resultado vai ser o mesmo. Ó, Deus disse assim, ó, passará o céu e a terra. O que passará? O céu e a terra, sujeito composto. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Só que observe que a concordância ela foi feita somente com o céu. Tá certo isso? É claro, Deus não erra. Está certíssimo. Mas eu poderia também colocar passarão, concordando com os dois. Concordando com céu e concordando com terra. Beleza? Primeiro caso, fez a concordância atrativa. No segundo, fez a concordância gramatical. Agora, se você disser que o céu e a terra... Ó, se você disser que o céu e a terra, se você puser o seu sujeito composto antes do verbo, aí só existe uma possibilidade. Só mesmo a gramatical. O céu e a terra passarão. Aí você passa a ter apenas uma possibilidade, ok? Na ordem direta, você só tem uma possibilidade. Na ordem inversa, quando o verbo vem antes do sujeito composto, aí é que você tem 2 possibilidades. Vamos ao próximo. São núcleos sinônimos, ok? O sinônimo aqui não precisa ser um sinônimo perfeito. Se você tiver um sujeito composto e os núcleos forem sinônimos, você pode deixar o verbo no singular ou pode deixar o verbo no plural, tanto faz. Ó, a sinceridade e a franqueza, olha o núcleo aqui. Sinceridade e franqueza dão a ideia de sinônimos. Como eu trabalhei com essa ideia, eu posso falar que a sinceridade e a franqueza é uma virtude rara, ou eu posso falar que são. As 2 formas são corretas. A felicidade e a alegria existe naquele olhar.
felicidade e alegria, ó, sujeito composto, tá? Eu continuo falando do sujeito composto. A diferença agora é que os núcleos são sinônimos. Eu posso falar que felicidade e alegria existe naquele olhar, ou eu posso falar que existem naquele olhar. A casmurrice e a sisudez marcava o rosto do velho senhor, ou marcavam, justamente por trabalhar a ideia de sinônimos. Lembrando, não precisa ser um sinônimo perfeito, beleza? Vamos falar agora do aposto resumitivo. Quando você tiver um sujeito sendo retomado pelo aposto resumitivo, o verbo ele não vai concordar com o sujeito, ele vai concordar com o aposto resumitivo. Olha aqui. Papel, caneta, lápis, borracha, tudo era instrumento de trabalho do escritor. Tudo aqui funciona como aposto resumitivo. Por que ele é um aposto resumitivo? Porque ele resume tudo que fora citado anteriormente. Ó. Papel, caneta, lápis, borracha, que é o meu sujeito. Porém, o verbo aqui ele não concorda com o sujeito, ele concorda com o aposto. Ó, cara feia, beiço caído, nada me fará mudar de ideia. Observem, o verbo aqui, ele concorda com o aposto. Ok? Regrinha tranquila, hein? Nomes próprios plurais. Alguns nomes, eles já aparecem no plural, ó, como Minas Gerais. Minas Gerais é um nome que já está no plural. Como vai ser estabelecida a concordância? Se esse nome que já está no plural vier sem artigo, sem determinante, o verbo fica no singular. Olha aqui, ó. Minas Gerais não possui mar, mas suas montanhas aproximam o homem do infinito. O verbo aqui ficou no singular, porque eu não utilizei aqui para Minas Gerais o artigo. Agora, se eu disser as Minas Gerais, se você puser artigo para o nome já plural, aí o verbo passa a concordar com o artigo, como determinante. Automaticamente, ele vai ficar no plural. Por quê? Porque se o nome é um nome plural, não há como colocar um artigo no singular. Eu não poderia colocar a Minas Gerais ali. Ou você fala Minas Gerais, sem artigo, verbo no singular, ou você fala as Minas Gerais, com artigo e verbo no plural. Não há como colocar o artigo no singular. Ó, Estados Unidos ganhou a partida. Como não há artigo, o verbo fica no singular. Agora, se eu disser os Estados Unidos, aí ganharam a partida concordando com o artigo, concordando com o determinante. O que não pode ocorrer é você colocar o Estados Unidos. Não existe essa construção. Ou você usa sem o artigo, ou você usa com o artigo. Sem artigo, verbo no singular. Com artigo, verbo no plural. Mais D e menos D. Quando você tiver a expressão mais D e menos D, o verbo concorda com o numeral empregado. Olha aqui. Mais de um tenista representou o Brasil. Ó, concorda com o numeral. Um, singular, verbo no singular. Mas mais de um é plural. Não importa. Concorde com o numeral. Mais de 100 pessoas morreram no incêndio. 100, plural, concorde no plural. Menos de 2 alunos faltaram à aula, mas menos de 2, 1, singular. Não, concorde com o numeral. Se o numeral é 2, verbo fica no plural. Beleza? O cuidado é, se eu tiver uma ideia de reciprocidade, ó, mais de um jogador se agrediram. É uma ideia de reciprocidade. Se houver uma ideia de reciprocidade, galera, o verbo ele vai ser empregado no plural. Então vamos lá, recapitulando. Mais D e menos D, concorde com o numeral. Não concorde com a ideia, concorde com o numeral. Numeral no singular, verbo no singular, numeral no plural, verbo no plural. Agora, se houver a ideia de reciprocidade, mais de um jogador se agrediram,
o verbo obrigatoriamente será empregado no plural, ok? E é muito e é pouco. É muito e é pouco são expressões invariáveis, ou seja, nunca coloque no plural. É por isso que eu falo que 4 anos é muito tempo, é muito. Ah, mas são 4 anos, não interessa, é muito e invariável. 2 meses é pouco tempo, é pouco, invariável, não mexa, é muito e é pouco. Vamos falar agora do que e do quem funcionando como sujeito. O que vai ocorrer em construções em que o que e o quem aparecem exercendo a função do sujeito? Vem comigo, olha aqui. Fui eu quem paguei a conta ou fui eu quem pagou a conta? Galera, aqui você poderá concordar com o pronome pessoal do caso reto, eu paguei a conta, ou você poderá concordar com quem pagou a conta. As duas formas são corretas. Ou você concorda com o pronome pessoal do caso reto, eu, ou você concorda com o pronome quem pagou a conta. Eu paguei, quem pagou. Novamente, foste tu quem pagaste a conta ou pagou a conta, eu posso colocar pagaste, concordando com tu pagaste a conta, ou eu posso colocar pagou, concordando com quem pagou a conta. Somos nós quem pagamos a conta ou somos nós quem pagou a conta? As duas formas são corretas. Eu posso concordar com o pronome reto, nós pagamos a conta, ou eu posso concordar com quem pagou a conta. Beleza? Então, quando você tiver o pronome quem, tá? Nesse tipo de construção em que o primeiro verbo é o verbo ser, tá? Observem isso, tá? O primeiro verbo aqui é o verbo ser. Você pode concordar com o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, nós, ou você pode concordar com quem. Ó, são eles quem pagam a conta ou são eles quem paga a conta. As duas formas são corretas. Ou você concorda com eles, e aí eles pagam a conta, ou você concorda com quem paga a conta. Beleza? Agora, só uma observação. A regra fala sobre o que e do quem. Só que eu só coloquei aqui o quem. Por quê? Porque a regra é diferente. Quando for o quem, você pode concordar com o pronome pessoal do caso reto ou pode concordar diretamente com quem. Tanto faz. Agora, se você puser o que, a concordância só poderá ser feita com o pronome pessoal do caso reto. Olha aqui. Fui eu que paguei a conta. Eu só posso concordar com esse cara aqui, ó. Eu paguei a conta. Não concorde com o que? Ó, fomos nós que pagamos a conta. Observe que nós pagamos a conta. Não estabeleça a relação, não estabeleça a concordância com o que. Beleza? Recapitulando. Quando for o quem, você pode concordar com o pronome pessoal do caso reto ou pode concordar com quem. Quando for o que, obrigatoriamente você concordará com o pronome pessoal do caso reto somente. Beleza? Próxima regra. Vamos falar agora dos núcleos ligados por ou. Se eu disser que José ou Gilberto casará com Cláudia, eu tenho aqui, ó, José e Gilberto. Observem que esse ou aqui, ele traz uma ideia de exclusão. Por que a ideia de exclusão? Os dois podem se casar com Cláudia? Não, somente um. Então ele traz uma ideia que é uma ideia de exclusão. Se um se casa, o outro automaticamente não se casa. Beleza? Quando você tiver o ou trabalhando com a ideia de exclusão, o seu verbo aparecerá no singular. Se eu disser que a bebida ou o fumo prejudicam a saúde. Observe, é só a bebida que prejudica a saúde? É só o fumo que prejudica a saúde? Não, os dois, ok? Esse ou aqui agora, ele não dá mais uma ideia de exclusão. Ele dá uma ideia de inclusão. E pode ser substituído, olha aqui,
ele pode ser substituído pelo E. A bebida e o fumo prejudicam a saúde. Quando o ou for passível de troca ou puder ser substituído pelo E, ele vai trabalhar com uma ideia de inclusão e o verbo será empregado no plural. Beleza? Então, recapitulando. O ou com a ideia de exclusão, verbo no singular. Ou consigo substituir por E, inclusão, verbo no plural. Ó, Brasil ou Argentina ganhar a Copa do Mundo. Os dois podem ganhar a Copa do Mundo? Não, somente um. Se é somente um, eu tenho a conjunção ou aqui, trabalhando uma ideia de exclusão. Porque se um ganha, o outro automaticamente não ganha. E se a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Perfeito. Brasil ou Argentina merecem um título. Ganhar, os dois não podem. E merecer o título? Os dois podem merecer o título. Se os dois podem merecer o título, significa que esse ou aqui é igual a E. Então, o valor aqui é de inclusão, Brasil e Argentina. E o meu verbo passa a ser empregado no plural. Beleza? Agora, cuidado. Se houver uma ideia de retificação, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. O marginal ou os marginais arrebentaram a porta da escola. Olha aqui. O marginal ou os marginais. Observem que há aqui uma ideia agora de retificação. Mas de onde? Como assim a ideia de retificação? Uma ideia de correção. Ó, o marginal, ou melhor, os marginais arrebentaram a porta da escola. Agora, a concordância com o núcleo mais próximo. Beleza? A passagem, ou melhor, as passagens, ó, só faltou colocar aqui no plural, né? Ó, a passagem ou as passagens não foram compradas. Se a ideia é de retificação, eu concordo com o núcleo mais próximo. Beleza até aqui? Vejamos agora o caso em que o sujeito indica uma gradação. Olha aqui. Uma ânsia, uma aflição, uma angústia começou a me apertar a alma ou começaram a me apertar a alma. Quando você tiver um sujeito cujo núcleo indique uma gradação, você poderá trabalhar com o verbo no singular ou com o verbo no plural. A falta de companhia, a solidão, a angústia levou-o ao bar ou levaram-no ao bar. As duas formas são corretas. Ou você usa o verbo no singular ou você usa a forma verbal no plural. Beleza, galera? Próximo caso. Núcleo ligado por com. Como vai funcionar aqui? Olha só. Manuel com seu compadre construíram a casa. Observe que, ao colocar construíram, eu estabeleci a concordância com Manuel e com seu compadre. Beleza? Eu passei aqui a ter o que a gente vai chamar de sujeito composto. Vem pra cá. Tudo isso vai ser aqui, ó, o meu sujeito. Beleza? Ó, tudo isso exercerá aqui a função de sujeito. Agora, é possível que eu concorde somente com Manuel. Ó. Manuel, com o seu compadre, construiu a casa. Observe que agora o verbo concorda só com Manuel. É possível? Sim. Porém, haverá uma pequena modificação aqui. Somente Manuel passará a exercer a função de sujeito da oração. Com o seu compadre, passará a ser classificado como adjunto adverbial de companhia. Ok? Então, você tem duas formas aqui de concordância. Porém, a modificação na estrutura sintática. Se eu disser que o presidente com sua comitiva chegaram a Paris, chegaram, você concordou com comitiva e com presidente. Então, o sujeito é tudo isso aqui, ó. Esse é o meu sujeito.
Beleza? Verbo no plural. Agora, o presidente com sua comitiva chegou a Paris. Agora, a concordância vai se dar com o presidente. Significa que o presidente vai ser o meu sujeito. Com sua comitiva, passa a ser um adjunto adverbial de companhia. Então, a gramática ela te dá duas possibilidades. Ela diz assim, ó, quando você tiver núcleos ligados pela preposição com, você pode concordar com todos os elementos, ou se você quiser dar ênfase somente ao primeiro elemento, você concorda somente com o primeiro elemento. Mas isso acaba alterando a estrutura sintática da oração. Beleza? Próximo caso. Um, dois que e uma das que. Olha só. A gramática normativa da língua portuguesa diz que a concordância com um, dois que ou uma das que é opcional. Tanto faz aqui, ó, deixar no plural ou deixar no singular. Então eu posso falar assim, ó, Ana é uma das alunas que passou, verbo no singular, na prova, ou Ana é uma das alunas que passaram na prova. Por quê? Porque apareceu uma das que. Concordância opcional, singular ou plural. Porém, segundo a gramática, existe uma alteração semântica. Segundo a gramática, ao deixar o verbo no plural, você estará indicando que mais de uma aluna passou na prova. Ana foi uma das alunas que passaram na prova. Outras pessoas passaram também. Agora, quando eu falo que Ana é uma das alunas que passou na prova, você está indicando que somente Ana passou na prova. É opcional a concordância, porém há uma alteração semântica, uma alteração de sentido. Se eu disser que Pedro é um, dois que, ó, um, dois que, acredita em duendes ou acreditam em duendes. As duas formas são corretas. Porém, ao colocar que Pedro é um dos que acredita em duendes, você está dizendo que somente ele acredita em duendes. Quando você coloca acreditam em duendes, você está dizendo que outras pessoas, além de Pedro, acreditam em duendes também. Agora, o cuidado vai com o seguinte. Há certas construções que não aceitam duas interpretações. Se eu disser que a Terra é um dos planetas que gira ou giram em torno do Sol? Pensa. Gira ou giram em torno do Sol? Bem, a gramática diz que é opcional, singular ou plural. Perfeito. Só que aqui não. Observe que, se você puser girar, você estará indicando que somente a Terra gira em torno do Sol. E sabemos que não é bem assim que funciona. Existem outros planetas que giram em torno do Sol. Então, nesse caso, eu obrigatoriamente deixo o meu verbo no plural, beleza? Então, há construções em que eu não consigo optar por singular ou plural. Eu sou obrigado a ter uma forma só, beleza? Há casos em que o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular e há casos, como que eu mostrei aqui, que o verbo obrigatoriamente ficará no plural porque o sentido ficaria incompatível com a realidade. Não tem como falar que somente a Terra gira em torno do Sol, sabendo que outros planetas também giram. Aqui não. Aqui eu posso falar que Ana passou sozinha ou que outras pessoas passaram. Tanto faz. Beleza? Ó, parecer mais infinitivo. Quando você tiver o verbo parecer seguido de um verbo no infinitivo, olha o que vai acontecer. Primeira possibilidade. As crianças parecem estar felizes. A primeira possibilidade é colocar o primeiro verbo, que é o verbo parecer, no plural. E acredito eu que essa seja a concordância normal. Qualquer pessoa normal falaria assim, ó, as crianças parecem estar felizes. Beleza? Mas existe uma segunda possibilidade. Eu posso também mexer somente no segundo elemento. As crianças parecem estarem felizes. E aí eu mexo somente no segundo elemento. Ok? E o primeiro? O primeiro fica no singular. Então, ó, ou você mexe só no primeiro elemento, não mexa no segundo, ou você mexerá somente no segundo elemento, não mexa no primeiro.
O que você não pode fazer é mexer nos dois. Eu não posso falar assim, ó, as crianças parecem estarem felizes. Parecem estarem, não. Beleza? Essa forma não. Ou você mexe só no verbo parecer, ou você mexe só no segundo verbo no infinitivo. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora do verbo fazer, indicando tempo decorrido. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele é classificado como verbo impessoal. E um verbo impessoal? Pessoal te lembra pessoa. E pessoa está relacionada a sujeito. O in é um prefixo de negação. Então, o verbo impessoal é aquele verbo que não tem pessoa. Se o verbo não tem pessoa, automaticamente ele não tem sujeito e não terá plural. Então, você vai gravar assim, ó. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Vamos lá? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Tem que repetir. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Galera, toda vez que eu disser que o verbo é impessoal, já sabe, sem sujeito, sem plural. Beleza? Vamos lá. Se eu disser aqui, faz ou fazem 2 anos que não bebo, olha quem apareceu. Apareceu o verbo fazer. Observem que o verbo fazer aqui, ele está indicando o tempo decorrido, o tempo transgredido, o tempo que se passou. E quando isso ocorre, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, eu não posso colocar fazem. A forma correta é faz. Mas, professor, são 2 anos, não importa. Por que não importa? Isso aqui não é o sujeito da oração. Isso aqui é o objeto direto do verbo fazer. E o sujeito dele? Não há sujeito. O verbo é impessoal. Ele não possui sujeito e, por esse motivo, não pode ser empregado no plural. Fará ou farão 10 meses que ela se foi. Não é o verbo fazer indicando o tempo decorrido? Então, não posso colocar no plural. Por quê? Porque ele é impessoal. E verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Mas, Jones, ó, são 10 meses, não importa. Isso aqui não é o sujeito, isso aqui é o objeto direto. Eu não vou concordar com o objeto direto, eu concordo com o sujeito. Se o verbo não possui sujeito, automaticamente ele não possui uma concordância. Agora, digamos que a prova ela queira aumentar um pouquinho mais o nível de cobrança. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai usar a chamada de locução verbal. O que é a locução verbal? Na locução verbal, ela vai usar 2 ou mais verbos. Ó, geralmente 2 verbos. Se ela utilizar 2 verbos, você vai pensar assim, ó. O primeiro verbo eu chamo de auxiliar. O segundo verbo eu chamo de principal. O primeiro é auxiliar, o segundo é principal. Olha aqui. O primeiro é auxiliar, o segundo é principal. Pensemos, quem manda o auxiliar ou o principal? É lógico, quem manda é o verbo principal. E quem é o verbo principal aqui? É o verbo fazer. Se o verbo fazer é o verbo principal, ele está indicando o tempo decorrido. E o verbo fazer indicando o tempo decorrido, ó, vai fazer ou vão fazer dias que não a vejo, ok? Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Se o verbo fazer é impessoal por indicar tempo decorrido, significa que o verbo auxiliar também é. Por quê? Porque quem manda é o verbo principal, ó. Se o principal é impessoal, o auxiliar não vai para o plural. Até rimou, pode gravar. Se o principal é impessoal, auxiliar não tem plural. Beleza? Então a forma correta é: vai fazer dias que não a vejo. Poxa, mas são dias, ó. Não interessa, porque isso aqui não é o sujeito, isso vai ser o objeto direto. Beleza, galera? Então, verbo fazer indicando o tempo decorrido, nem pensar em empregar no plural, sempre no singular. Agora, o tempo e o modo você pode mexer. Faz, fez, fizer, fará, não importa. Coloque no singular em qualquer tempo e modo, mas no plural não, ok? Próximo caso. É o verbo ser indicando
distância, hora e dia. O verbo ser indicando distância, hora e dia, ele estabelece a concordância com o numeral. Se eu digo que daqui até a praia é 2 quilômetros ou são 2 quilômetros? É só olhar para o numeral. Olha aqui. O numeral, ó, 2. 2 é singular ou é plural? 2 é plural. Então, daqui até a praia são 2 quilômetros. Estabeleça a concordância com o numeral, ó. Ok? Indicação de horas, a mesma coisa. 1 hora. 1 é singular ou é plural? 1 é singular. Então, você deve falar assim, ó, é 1 hora. Concordando aqui, ó, com o numeral. E 2 horas? São 2 horas. Concordando, ó, com o numeral. E 1 hora e 30 minutos? E agora? Concorde com o primeiro. É 1 hora e 30 minutos. Agora, se eu digo 30 minutos somente, aí você vai colocar, são 30 minutos. E se eu puser meio-dia? É meio-dia ou são meio-dia? É meio-dia. Por que é meio-dia? Porque meio é metade, e metade é singular. Se 1 é singular, meio é mais singular ainda, ok? Então aqui, galera, é meio-dia. Poxa, Leônidas, mas eu achei que meio-dia fosse em 12 horas. Se você puser 12 horas, aí você falará, são 12 horas. Se você puser meio-dia, é meio-dia. Concorde sempre com o numeral que você está utilizando. Ó, hoje é 15 de abril, hoje são 15 de abril. Hoje são 15 de abril, concordando aqui, ó, com o numeral. Agora o detalhe, se você puser a palavra dia, a concordância vai ser feita com a palavra dia. Hoje é dia 15 de abril, beleza? A regra geral diz o seguinte, concorde com o numeral, beleza? Se tiver a palavra dia, concorde com a palavra dia. Porém, é possível que você coloque assim, ó, hoje é 15 de abril. Por quê? A gramática entende o seguinte, que quando você diz que hoje é 15 de abril, fica subentendido a palavra dia. Então, eu posso colocar aqui é 15 de abril, deixando subentendido a palavra dia, ou são 15 de abril. Agora, quando a palavra dia aparece, você é obrigado a concordar com a palavra dia. Não existe uma outra possibilidade. Vamos para cá. O próximo cara agora, o cara que mais aparece nos concursos é o verbo haver. Galera, o verbo haver é o verbo que mais aparece nas questões. Vocês vão ver isso, olha só. Verbo haver. O verbo haver, se ele for igual a ofera, o que é ofera? São os verbos ocorrer, fazer, existir, realizar e acontecer. Se o verbo haver tiver o significado de um desses 5 verbos aqui, o verbo haver e somente o verbo haver, ele vai ser um verbo impessoal. E como vocês já sabem, o verbo impessoal ele é sem sujeito e sem plural. Galera, se o verbo haver tiver a significação de ocorrer, fazer, existir, realizar e acontecer, o verbo haver não pode ser utilizado no plural, porque ele vai ser um verbo impessoal. E verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Beleza? Olha aqui. No último sábado, aconteceu muita coisa. Apareceu aqui o verbo acontecer. O verbo acontecer, ele tem sujeito normalmente. Quer ver? O que aconteceu? Muita coisa. Sujeito da oração. Agora, minha pergunta é o seguinte. O que acontecerá se eu puser o meu sujeito no plural? Muitas coisas. Se eu puser o meu sujeito no plural, automaticamente eu vou ter que mexer no meu verbo. E aí não pode ser aconteceu, vai ser acontecerão. Aconteceram muitas coisas. No último sábado, aconteceram muitas coisas. O que eu fiz?
eu estabeleci a concordância com o meu sujeito, beleza? Meu sujeito no singular, verbo no singular. Meu sujeito no plural, verbo no plural. Aí eu fiz uma pequena substituição e coloquei assim, ó. No último sábado, houve muita coisa. E aí eu vou pegar o termo muita coisa e vou colocar no plural, ó. Muitas coisas. A minha pergunta é, ao colocar muita coisa no plural, muitas coisas, o que vai acontecer ao verbo haver? É isso aí. Não vai acontecer exatamente nada. Por quê? Porque agora quem apareceu aqui é o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de acontecer, ele é um verbo impessoal. E verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Coloque uma coisa na sua cabeça. O verbo acontecer sempre tem sujeito. Já o verbo haver, quando tem o mesmo sentido de acontecer, não tem sujeito. Só que quem não tem sujeito é somente o verbo haver. É por esse motivo que eu não posso mexer aqui, eu não posso colocar no plural. Beleza? Mas, Jones, olha só. Muitas coisas não é o sujeito do verbo haver? Não é o sujeito do verbo haver. O que é isso, então? Isso aqui é qualquer coisa menos o quê? O sujeito da oração, ok? Pode pensar que isso aqui é qualquer coisa, mas o sujeito da oração não vai ser, porque o verbo haver ele é impessoal. Mas eu vou te responder. Isso aqui é um objeto direto. O verbo haver ele não tem sujeito e ele é um verbo transitivo direto. O que parece ser o sujeito do verbo haver, na verdade, é o objeto direto do verbo haver. Já o verbo acontecer é um verbo intransitivo que sempre vem como um sujeito expresso na oração. Ok? Mais uma vez. Existia naquele olhar rancor. Existia naquele olhar rancor. O que existia? Rancor. O verbo existir é um verbo que tem sujeito. O que vai acontecer se eu puser o sujeito desse verbo no plural? Ó, rancores. Se eu puser rancores, não pode continuar existia. Vai ficar existiam. Existiam rancores. Mexeu no sujeito, vai mexer no verbo. Aí eu faço uma pequena modificação. Eu vou trocar o verbo existir pelo verbo haver. E vai ficar assim, ó. Havia naquele olhar rancor. O que vai acontecer se eu puser rancores? Ó. Se eu puser rancores, agora eu terei que mexer no meu verbo, não é isso? É claro que não. Que verbo é esse aqui? É o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. E verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Não mexa aqui, porque aqui é o verbo haver. Beleza? Tranquilo, galera? Poxa, mas ele mexeu aqui. Não interessa. Isso aqui não é o sujeito. Isso aqui é o objeto direto da minha oração. Agora, se a prova quiser ferrar muito a sua vida, e geralmente é isso que ela quer, ela vai utilizar a chamada de locução verbal. Vamos relembrar o que é locução verbal? Vem comigo. Olha aqui. Deve existir dúvida, pode existir dúvida, há de existir dúvida e tem existido dúvida. O primeiro verbo você chama de auxiliar. O segundo verbo você chama de principal. Quem manda aqui? Quem manda é o verbo principal. E o verbo principal aqui é o verbo existir. O verbo existir é um verbo que possui sujeito normalmente. Olha aqui. O que deve existir? O que pode existir? Dúvida. Então, dúvida aqui vai desempenhar a função sintática de sujeito da oração. A minha pergunta é, o que vai acontecer se eu puser dúvida no plural? Dúvidas. Se você modifica o sujeito, você vai ter que modificar o verbo. Mas eu vou mexer no auxiliar ou no principal? O principal manda, mas quem faz a flexão é o auxiliar. Então fica assim, ó. Devem existir dúvidas. Podem existir dúvidas. Hão de existir dúvidas. Hão, mas não é o verbo haver? Sim, mas ele não está como verbo principal. Ele é um verbo auxiliar, ele não manda em nada ali. E ele não pode ser trocado pelo grupo do ofera. Você não consegue fazer substituição. Então, nesse caso, ele tem plural normalmente. Cuidado!
Eu não disse que o verbo haver nunca tem plural. Ele só não tem plural quando ele tem o mesmo significado do grupo do ofera. Ocorrer, fazer, existir, realizar e acontecer. Ó, tem existido, tem e vem ganham um acento para indicar sua forma plural. Beleza? Aí aqui embaixo eu faço assim, ó. Deve haver, pode haver, há de haver, tem havido, dúvida. Lembrando que o primeiro verbo é auxiliar, o segundo verbo é o quê? Principal. Beleza. A minha pergunta é, o que vai acontecer se eu puser dúvidas aqui? Se eu puser dúvidas aqui, o que eu vou ter que fazer lá no verbo auxiliar? Isso mesmo. Eu não vou fazer exatamente nada, porque quem manda aqui agora é o verbo haver. E o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. E verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Se o verbo é impessoal, não coloque no plural de forma alguma. Mas eu vou mexer só no verbo auxiliar. Não mexa no verbo auxiliar. Por quê? Se o principal é impessoal, auxiliar não tem plural. Então, não mexa no verbo auxiliar. Vai ficar desse jeito. Mas, professor, dúvidas? Apareceu na prova com 3 S. O que eu faço? Agora sim. Não faça nada, ok? Não faça nada. Isso aqui não é o sujeito da oração. Isso aqui é um objeto direto. Então, não estou nem aí para o que ele vai fazer aqui. Beleza? Aqui sim. Aqui é o sujeito. Porque o verbo existir sempre tem sujeito. Agora, o verbo haver no sentido de existir, esse sim é impessoal. Por isso, ele fica sem sujeito e sem plural. Beleza? Próximo verbo. São os verbos dar, soar e bater. Como vai funcionar aqui? Os verbos dar, soar e bater, eles vão concordar com o sujeito, que geralmente é um numeral. Olha aqui. Deram 5 horas no relógio da igreja. Deram 5 horas. Observem. O verbo aqui, ele concorda com 5 horas. Então, fala assim, ó. Deram 5 horas, soaram 5 horas, bateram 5 horas. No relógio da igreja, indica o lugar. Então, aqui o que eu faço? Eu concordo normalmente aqui com o numeral. Numeral no singular, verbo no singular. Numeral no plural, verbo no plural também. Beleza? Agora, um detalhe. Se o lugar vier sem preposição, ele passa a ser o sujeito da oração. Ó, deu 5 horas o relógio da igreja. Observem que agora o lugar veio sem a preposição aqui, ó. No é em mais o, preposição. Aqui só existe o artigo. Se vier sem a preposição, isso aqui passa a ser o sujeito e o verbo não vai concordar mais com 5 horas. Vai concordar com o relógio. Então, deu, bateu, soou 5 horas o relógio da igreja. Com a preposição, você concorda aqui com o numeral. Sem a preposição, o lugar passa a ser o sujeito da oração. Ok? Faltar, sobrar e bastar. Como funciona aqui? Concordância normal. Ó, basta uma palavra para que tudo se resolva. Ou seja, uma palavra, sujeito, basta. Uma palavra, basta. Ó, alguns dias de férias já me bastam. Ou seja, alguns dias de férias, ok? Concorda aqui, ó, com alguns dias. Sujeito da oração. Concordância normal. Falta uma semana. Ou seja, uma semana, falta para a festa. Sujeito. Concordância normal. Concorda com uma semana. Agora, faltam 15 minutos para as 10. Faltam 15 minutos para as 2. Desculpa, para as 10 não, para as 2. Vai concordar normalmente aqui. Beleza? Ó, sobraram alguns trocados. Concorde normalmente com alguns trocados. São verbos que possuem sujeito normalmente, beleza? Não tem muito o que se fazer aqui, ok? Ó, chega de, basta de. Como vai funcionar aqui, ó? Chega de e basta de, galera. Chega de e basta de são formas invariáveis. Na verdade, o que você tem aqui são verbos impessoais. E se esses verbos aqui são impessoais, significa que são verbos sem sujeito e sem plural. Lembraram? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Ok, galera?
Tranquilo até aqui? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Um forte abraço e até a próxima!